Imagine descobrir que a pessoa mais odiada de uma fazenda inteira foi a única que arriscou a própria vida para salvar seu maior algoz. Pois foi exatamente isso que aconteceu numa noite de dezembro de 1863, numa das maiores fazendas de café do Vale do Paraíba. Isabela era considerada a escrava mais rebelde, mais insubordinada e mais odiada de toda a fazenda São Bento do Vale. Os outros escravos a evitavam. O feitor a temia e o barão Rodrigo de Almeida, bem, ele a desprezava com uma intensidade que chegava às raias do ódio. Mas por quê? O que tinha essa mulher de tão perturbador que incomodava até mesmo quem dormia nas senzalas ao lado dela? A resposta a essa pergunta vai muito além do que qualquer pessoa daquela época poderia imaginar. Porque naquela fazenda, rodeada por 300 mil pés de café e mais de 200 escravos, existia um segredo tão devastador que, quando finalmente veio à tona, mudou para sempre o destino de todos que ali viviam. Você sabe aquela sensação quando descobre algo sobre sua própria família que muda completamente sua perspectiva sobre tudo? Foi isso que aconteceu quando Isabela tomou a decisão mais contraditória de sua vida: salvar o homem que ela tinha todos os motivos do mundo para odiar. E acredite, a história de Isabela vai te mostrar que nem sempre o ódio e o amor estão onde esperamos encontrá-los. Às vezes, a redenção surge exatamente de onde menos imaginamos. Tudo começou naquela noite fatídica, quando bandoleiros invadiram a fazenda e o barão se viu diante da morte. Mas o que Isabela fez naquele momento, isso ninguém conseguiu explicar, nem ela. O dia na fazenda, São Bento do Vale, sempre começava antes mesmo do primeiro raio de sol aparecer no horizonte. O sino tocava às 4:30 da manhã, cortando o silêncio do Vale do Paraíba como uma lâmina fria. Era dezembro de 1863, e os 300 mil pés de café da propriedade exigiam cuidados constantes, mesmo fora da época de colheita. Isabela acordava no mesmo cubículo estreito onde dormia há 15 anos. 3 metros de largura por 2 de profundidade. Um espaço que dividia com outras 2 mulheres. As senzalas da São Bento do Vale seguiam o modelo em quadra que se tornara padrão nas grandes fazendas cafeeiras. 48 cubículos dispostos em formato retangular, todos voltados para o terreiro central, onde o café secava durante os meses de colheita. Mas naquela manhã de dezembro, algo estava diferente. Isabela podia sentir nos olhares dos outros escravos, na forma como se afastavam quando ela passava, no sussurro que parava assim que ela se aproximava. Era como se carregasse uma doença contagiosa, algo que contaminava qualquer um que chegasse muito perto. A verdade é que Isabela incomodava. Não apenas o barão Rodrigo de Almeida, dono da fazenda, mas também os próprios companheiros de senzala. Aos 35 anos, ela mantinha uma postura ereta que irritava profundamente o feitor João Batista. Quando recebia ordens, não baixava os olhos como esperado. Quando era questionada, respondia com uma firmeza que soava quase como desafio. E pior ainda, quando presenciava injustiças contra outros escravos, não conseguia esconder a revolta que fervia dentro dela. O terreiro da fazenda era imenso, calçado com pedras que brilhavam úmidas na madrugada. Ao redor dele, as construções se organizavam como uma pequena cidade. A casa grande e imponente com suas janelas altas e varandas com colunas, a tulha onde o café beneficiado era armazenado, os engenhos de pilão e, claro, as senzalas que abrigavam os 230 escravos da propriedade. Naquela manhã, como todas as outras, os escravos se formavam no terreiro para a contagem. Homens de um lado, mulheres de outro, crianças na frente. O feitor João Batista, um mulato de 40 anos que havia conquistado a confiança do barão justamente por sua dureza no trato com os cativos, caminhava entre as fileiras verificando se todos estavam presentes. Seu chicote pendurado na cintura balançava a cada passo, lembrando a todos qual era o preço da desobediência. Isabela ocupava sempre o mesmo lugar na fila das mulheres. No final, isolada. As outras escravas haviam aprendido a manter distância. Não porque ela fosse cruel ou perigosa,
mas porque sua presença parecia atrair a atenção indesejada dos feitores. Era como se ela tivesse um ímã para problemas. A fazenda São Bento do Vale pertencia à família Almeida há 3 gerações. O atual proprietário, Barão Rodrigo de Almeida, havia herdado não apenas a terra e os escravos, mas também um método particular de administração que combinava a eficiência produtiva com controle rígido sobre a população escrava. Aos 45 anos, ele era conhecido em toda a região do Vale do Paraíba como um dos cafeicultores mais prósperos, mas também como um dos mais inflexíveis quando se tratava de disciplina. O barão tinha características que o tornavam facilmente reconhecível: cabelos grisalhos sempre bem penteados, bigode espesso ao estilo da época e olhos azuis que pareciam enxergar através das pessoas. Vestia-se sempre de preto, uma cor que intensificava sua presença já intimidadora. Quando caminhava pela fazenda, o silêncio se espalhava como ondas numa lagoa calma. Naquela manhã, como de costume, o barão observava a formação dos escravos da varanda da Casa Grande. Mesmo à distância, Isabela podia sentir o peso do olhar dele sobre si. Era um olhar carregado de algo que ia muito além do simples desprezo que um senhor poderia sentir por um escravo rebelde. Havia ali uma intensidade que ela nunca conseguira compreender completamente. A rotina de trabalho na fazenda era rigorosamente organizada. Após a contagem matinal, os escravos recebiam suas rações: café amargo, farinha de mandioca e, às vezes, um pedaço de toucinho. Em seguida, eram divididos em grupos de trabalho. Os homens mais fortes iam para os cafezais mais distantes, onde capinavam e cuidavam dos pés de café. As mulheres mais novas trabalhavam na Casa Grande, cozinhando, limpando e servindo a família do barão. As mais velhas ficavam responsáveis pelo terreiro, espalhando e recolhendo o café para secagem quando necessário. Isabela sempre era designada para os trabalhos mais pesados e isolados. Naquele dia não foi diferente. João Batista apontou para ela e outros 5 escravos. Deveriam limpar a mata atrás das senzalas, uma tarefa que envolvia cortar mato grosso e remover pedras do caminho. Era um trabalho duro, sujo, e que mantinha as pessoas longe dos olhos de quem pudesse ter pena. Enquanto trabalhava sob o sol que começava a esquentar, Isabela refletia sobre sua situação. Ela sabia que era diferente dos outros escravos, mas não conseguia entender completamente o porquê. Havia algo em sua história, em suas origens, que permanecia como um quebra-cabeças com peças fundamentais faltando. O que ela sabia era pouco. Tinha chegado à fazenda ainda criança, trazida de uma propriedade menor no interior do Rio de Janeiro. Não se lembrava dos pais, não conhecia sua origem africana específica, não sabia sequer seu nome verdadeiro antes de ser chamada de Isabela. Era como se sua vida tivesse começado naquela fazenda, e tudo que viesse antes fosse apenas sombras numa memória que se recusava a ser clara. Mas havia momentos, especialmente quando estava sozinha, em que fragmentos de lembranças vinham à tona. Uma voz feminina cantando uma canção em língua que não conseguia identificar. Mãos delicadas penteando seus cabelos. O cheiro de flores que não existiam naquela fazenda. E sempre, sempre, a sensação de que algo muito importante havia sido perdido. Algo que ia muito além da liberdade. Durante a pausa do meio-dia, quando os escravos se reuniam na sombra das mangueiras para comer suas magras rações, Isabela permanecia apartada. As conversas aconteciam em volta dela, mas raramente incluíam ela. Falavam sobre os filhos, sobre as dores no corpo, sobre os castigos que haviam presenciado, sobre os rumores que chegavam de outras fazendas. Mas quando Isabela tentava participar, um silêncio estranho se instalava, como se sua presença alterasse a dinâmica natural do grupo. A tarde trouxe uma visita inesperada à fazenda. Padre Antônio, o pároco da região, chegou montado em sua mula mansa, carregando a sacola de couro que continha os objetos para administrar os sacramentos. Era um homem de 50 anos, cabelos brancos e olhos bondosos, conhecido por ser uma das poucas pessoas que tratava os escravos com alguma humanidade. A presença do padre sempre causava certo alvoroço na fazenda.
Não apenas porque representava uma quebra na rotina, mas porque trazia consigo a possibilidade de casamentos, batizados e confissões. Para muitos escravos, era o único momento em que podiam falar livremente sobre suas aflições, seus medos, suas esperanças. Isabela observou de longe enquanto o padre conversava com o barão na varanda da casa grande. Não conseguia ouvir o que diziam, mas podia ver pela linguagem corporal que se tratava de uma conversa séria. O barão gesticulava mais do que o normal, e o padre balançava a cabeça com uma expressão preocupada. Quando o sol começou a se inclinar para o oeste, pintando o céu de tons alaranjados, a rotina da fazenda seguiu seu curso natural. Os escravos retornaram de seus postos de trabalho. Formaram-se novamente no terreiro para a contagem vespertina. Receberam suas rações da noite e se recolheram às senzalas. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Isabela foi chamada pelo feitor João Batista. Não era comum escravos serem convocados após o recolhimento, e isso fez o coração dela acelerar. Seria um castigo? Alguma acusação que ela desconhecia? Ou algo ainda pior? João Batista a conduziu não para o tronco onde os castigos eram aplicados, mas para um pequeno cômodo atrás da casa grande que servia de depósito. Ali, à luz de uma vela, estavam o padre Antônio e, para sua surpresa, a baronesa, a esposa do barão. A baronesa era uma mulher de 40 anos, delicada e sempre vestida de tecidos claros que contrastavam com a austeridade do marido. Tinha cabelos castanhos presos em coques elaborados e olhos que, diferente dos do barão, carregavam uma tristeza profunda. Era conhecida por sua religiosidade e por pequenos gestos de bondade para com os escravos, especialmente as crianças. A presença dela naquele encontro deixou Isabela ainda mais confusa. Por que a senhora da casa estaria ali? Por que o padre parecia tão solene? E por que João Batista havia se retirado, deixando-as sozinhas? O padre Antônio a olhou por um longo momento, como se estivesse reunindo coragem para falar. A baronesa permanecia em silêncio, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos no chão. O ar no pequeno cômodo parecia pesado, carregado de segredos que lutavam para emergir. Finalmente, o padre suspirou profundamente e disse que havia chegado o momento de ela conhecer algumas verdades sobre sua própria história. Verdades que haviam sido guardadas por muitos anos, mas que circunstâncias que se aproximavam tornavam necessário revelar. Mas antes que pudesse continuar, o som de cavalos galopando na estrada que levava à fazenda interrompeu o momento. Vozes altas, gritos, o barulho de ferraduras contra as pedras do terreiro. A baronesa empalideceu ainda mais, e o padre se dirigiu rapidamente à pequena janela do cômodo. O que ele viu o fez empalidecer instantaneamente. Uma verdadeira multidão de homens armados se aproximava da fazenda. Devia haver pelo menos 20 ou talvez até 30, alguns montados, outros a pé, todos carregando armas e com os rostos cobertos por lenços. Cavalos suados indicavam uma longa cavalgada, e a forma organizada como se distribuíam ao redor da propriedade mostrava que não eram simples ladrões. Era um bando experiente, numeroso o suficiente para dominar completamente qualquer fazenda da região. Sem mais explicações, o padre orientou Isabela a retornar imediatamente para a senzala e não sair de lá por motivo algum. Sua voz tremia de urgência e medo. A baronesa murmurou uma oração baixinha, as mãos trêmulas segurando um pequeno crucifixo, o rosto tomado pelo terror ao compreender a magnitude do perigo que se aproximava. Isabela saiu correndo do cômodo, o coração disparado. Atravessou os fundos da casa grande o mais silenciosamente possível. A situação era ainda pior do que ela havia imaginado quando observou pela pequena janela da senzala. Mais de 20 homens armados se espalhavam pela fazenda São Bento do Vale, como formigas sobre açúcar derramado. Mas o que mais a aterrorizava era o silêncio absoluto que os acompanhava. Onde estavam os vigias? Como tantos invasores haviam conseguido chegar sem um único grito de alerta? A resposta a essas perguntas era tão perturbadora quanto a própria invasão. A fazenda São Bento do Vale mantinha um sistema de segurança que nunca havia falhado em 20 anos.
6 vigias se revezavam em turnos rigorosos. Severino e Tomé controlavam os portões de entrada. Joaquim e Prudêncio patrulhavam as senzalas e a casa grande, enquanto Benedito e Manuel vigiavam os depósitos e a tulha onde o café beneficiado era armazenado. Além disso, 7 feitores especializados dormiam armados em posições estratégicas, cada um responsável por um setor específico da propriedade. João Batista, o feitor mor, coordenava toda essa estrutura militar que havia transformado a fazenda numa fortaleza aparentemente impenetrável. Mas naquela noite, os bandoleiros haviam conseguido neutralizar todo esse sistema sem disparar um único tiro. O líder do bando era claramente um homem experiente em operações militares. Seus homens se moviam com precisão cirúrgica, cada grupo atacando alvos específicos numa coordenação que revelava planejamento meticuloso. 3 vigias haviam simplesmente desaparecido. Tomé, Joaquim e Benedito foram silenciados antes mesmo de perceberem o perigo que se aproximava. Quando Severino notou que seu companheiro Tomé não retornara da ronda de verificação dos portões secundários, primeiro pensou que ele havia parado para satisfazer necessidades naturais. Mas quando 15 minutos se passaram sem sinal dele, tentou acionar o sistema de alerta da fazenda. 3 movimentos rápidos com o lampião a óleo em direção à casa grande. O código que deveria despertar os feitores. Mas foi tarde demais. Os invasores já controlavam todas as posições estratégicas. Prudêncio deveria ter visto o sinal da casa grande e imediatamente acordado o feitor Pedro, que por sua vez acionaria uma sequência de assobios baixos para alertar todos os outros feitores simultaneamente. Mas o silêncio que se seguiu aos sinais de Severino revelou uma verdade aterrorizante. O sistema de comunicação havia sido completamente comprometido. Em menos de 10 minutos, 7 homens armados estavam posicionados em pontos estratégicos da propriedade, todos alertas para o perigo que claramente se aproximava. Foi então que descobriram que 3 vigias haviam desaparecido. Além de Tomé, Joaquim das Senzalas e o vigia da tulha também não respondiam aos chamados. João Batista, acordado pelo alerta, tomou o comando da situação. Sua experiência de 20 anos como feitor mor lhe dizia que aquilo não era obra de escravos fugitivos ou ladrões comuns. 3 homens não desapareciam simultaneamente sem que houvesse um ataque coordenado e bem planejado. Foi quando os primeiros invasores apareceram no horizonte. Eram mais de 20, mas avançavam com uma disciplina militar que impressionou até mesmo João Batista. Divididos em 3 grupos, cercaram a fazenda por lados diferentes, cortando todas as rotas de fuga e comunicação com o mundo exterior. Claramente conheciam a propriedade, sabiam exatamente onde estavam os pontos fracos e tinham planejado a operação com precisão cirúrgica. O líder do bando era um homem alto, de ombros largos, montado num cavalo negro com manchas brancas. Mesmo com o rosto parcialmente coberto por um lenço escuro, era possível ver seus olhos claros e calculistas. Quando falou, sua voz carregava a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. A primeira tentativa de resistência veio do feitor Antônio, que comandava o setor norte dos cafezais. Posicionado numa construção que dava vista para a estrada principal, ele disparou 2 tiros de aviso, tentando alertar as fazendas vizinhas sobre o ataque. A resposta foi imediata e devastadora. 6 bandoleiros cercaram o prédio e Antônio foi obrigado a se render quando ameaçaram incendiar a construção com ele dentro. Pedro e José tentaram uma manobra coordenada, saindo de suas posições para flanquear os invasores pelo lado oeste da propriedade. A tentativa falhou completamente. Os bandoleiros tinham posicionado atiradores experientes em pontos elevados que dominavam toda a área. Uma saraivada de tiros os forçou a buscar abrigo, e em poucos minutos estavam cercados e impossibilitados de se mover. João Batista percebeu que a resistência armada seria suicídio. Os invasores eram numerosos demais, bem posicionados demais, e conheciam a fazenda bem demais para serem derrotados numa confrontação direta. Ordenou que todos os feitores baixassem as armas e se rendessem.
priorizando a preservação de vidas sobre o heroísmo inútil. Em 15 minutos, a fazenda São Bento do Vale havia sido completamente dominada por uma força que operava com a precisão de um exército regular. 7 feitores experientes e 6 vigias armados haviam sido neutralizados sem que um único tiro fosse disparado contra os invasores. Era uma demonstração de planejamento e execução que deixou claro que aqueles homens não eram bandoleiros comuns. O Barão Rodrigo apareceu na varanda da Casa Grande ainda vestindo o robe de dormir, mas mantendo a postura ereta que caracterizava sua personalidade. Mesmo cercado por mais de 20 homens armados, não demonstrava medo. Havia em seus olhos a irritação fria de quem via sua propriedade sendo violada, mas também o cálculo de um homem inteligente, avaliando uma situação perigosa. O líder dos invasores desceu do cavalo e caminhou até uma distância que permitia conversar sem gritar, mas longe o suficiente para reagir rapidamente se necessário. Apresentou-se como capitão de um grupo que controlava as estradas da região, explicando com voz calma que havia chegado o momento da fazenda São Bento do Vale contribuir para a segurança de todos. A conversa começou com formalidade tensa. O bandoleiro explicou que fazendas prósperas como aquela atraíam todo tipo de criminoso e que sua organização oferecia proteção eficiente contra esses perigos. Tudo o que pediam era uma contribuição mensal razoável, 10% da produção de café, e a garantia de que a propriedade permaneceria intocada. O Barão Rodrigo ouviu a proposta em silêncio, o rosto impassível revelando apenas desprezo crescente. Quando o bandoleiro terminou de falar, a resposta foi categórica. Jamais pagaria 1 centavo para criminosos. E qualquer tentativa de extorsão seria respondida com toda a força da lei. Sua voz subiu de tom conforme falava, deixando claro que não se intimidava com ameaças. O líder dos invasores suspirou, como se esperasse exatamente aquela resposta. Fez um sinal quase imperceptível para seus homens. Em segundos, mais de 20 armas estavam apontadas para diferentes direções. Alguns miravam os feitores rendidos. Outros controlavam as senzalas onde escravos curiosos haviam aparecido. E vários mantinham a Casa Grande sob tiro. Foi então que a situação explodiu de forma inesperada. O Barão Rodrigo, talvez numa tentativa desesperada de intimidar os invasores, ou movido pela raiva de ver sua autoridade desafiada, cometeu um erro que quase lhe custou a vida. Sacou rapidamente uma pistola que mantinha escondida no robe e apontou para o líder dos bandoleiros. O movimento foi rápido, mas não rápido o suficiente. O bandoleiro, experiente em situações de vida ou morte, reagiu com a velocidade de quem havia sobrevivido a dezenas de confrontos similares. Sua arma disparou uma fração de segundo antes da do barão. O tiro atingiu o Barão Rodrigo no peito direito, fazendo-o cambalear violentamente para trás. O sangue começou a manchar a camisa branca que usava por baixo do robe, espalhando-se rapidamente pelo tecido. Ele tentou se apoiar na pilastra da varanda, mas seus joelhos fraquejaram e ele começou a escorregar em direção ao chão de madeira. O silêncio que se seguiu ao disparo foi sepulcral. Por alguns segundos eternos, ninguém se moveu, como se o tempo tivesse parado. Então, os gritos desesperados da baronesa explodiram de dentro da casa, ecoando pela propriedade inteira. João Batista deu um passo instintivo em direção ao patrão, mas foi impedido pela mira de 3 bandoleiros. Foi nesse momento de caos absoluto que algo completamente inesperado aconteceu. Isabela saiu correndo de seu esconderijo na senzala, como se fosse impulsionada por uma força maior que sua própria vontade. Atravessou o terreiro em direção ao barão ferido, seus pés descalços batendo contra as pedras do chão com determinação que ninguém conseguia compreender. Os bandoleiros, surpresos com a ação súbita, hesitaram por um momento crucial. Não esperavam que uma escrava se expusesse daquela forma, colocando-se entre eles e sua vítima. Esse momento de hesitação foi suficiente para Isabela chegar até a varanda. Ela se ajoelhou ao lado do Barão Rodrigo sem hesitar, rasgou a própria blusa e usou o tecido para pressionar o ferimento no peito dele. Suas mãos ficaram vermelhas de sangue em segundos, mas ela não parou de aplicar pressão.
tentando desesperadamente estancar a hemorragia que ameaçava tirar a vida do homem. O líder dos bandoleiros observou a cena com uma mistura de interesse e perplexidade. Em anos de atividade criminosa, havia presenciado muitas situações onde escravos tinham a oportunidade de ver seus senhores sofrerem ou morrerem. Na maioria das vezes, permaneciam passivos ou demonstravam satisfação silenciosa. Mas aquela mulher estava arriscando a própria vida para salvar quem deveria ser seu opressor. Isabela levantou os olhos e encarou o bandoleiro diretamente. Não havia súplica em seu olhar, nem medo paralisante. Havia uma determinação férrea que fez o homem baixar ligeiramente sua arma. Com voz firme apesar da situação caótica, ela pediu permissão para levar o barão para dentro da casa, onde poderia cuidar adequadamente de seu ferimento. A pergunta do bandoleiro ecoou pelo terreiro silencioso. Por que uma escrava se arriscaria por um senhor que certamente a tratava como propriedade? Por que não deixava que a natureza seguisse seu curso e se livrava de um opressor? A resposta de Isabela foi simples, mas carregada de uma convicção que desarmou até mesmo homens acostumados à violência. Disse que não conseguia ver ninguém morrer sem tentar ajudar, independente de quem fosse. Que ser escrava não a tornava assassina e que uma vida era sagrada, mesmo quando pertencia a alguém que fazia outros sofrerem. O líder do grupo estudou seu rosto por longos segundos, claramente intrigado com aquela demonstração de humanidade em meio a tanta tensão. Finalmente, fez um gesto para que seus homens baixassem parcialmente as armas e concedeu alguns minutos para que ela cuidasse do ferimento. Com a ajuda de João Batista e do feitor Antônio, Isabela conseguiu carregar o barão para dentro da casa grande. A baronesa os esperava na sala principal, o rosto tão pálido quanto os lençóis que segurava, as mãos tremendo enquanto murmurava orações baixinho. Enquanto trabalhava para limpar e tratar o ferimento, Isabela sentia o peso dos olhares sobre si. O barão Rodrigo, ainda consciente apesar da perda de sangue, a observava com uma expressão que misturava gratidão, confusão e algo muito mais profundo, como se finalmente estivesse vendo algo que havia estado diante dele durante anos, mas que só agora conseguia reconhecer. A bala havia atravessado o peito de lado a lado, felizmente sem atingir órgãos vitais. Era um ferimento sério que exigiria cuidados médicos adequados, mas não necessariamente fatal se tratado rapidamente. Com habilidade que surpreendeu a todos, Isabela conseguiu estancar a maior parte da hemorragia e enfaixou o torso do barão com lençóis limpos. Do lado de fora, os gritos dos bandoleiros indicavam que haviam terminado de saquear o que consideravam valioso. Em 1 hora, a operação estaria concluída e eles partiriam, deixando para trás uma fazenda traumatizada e um mistério que apenas começava a se revelar. Naquele momento tenso, enquanto cuidava do homem que havia salvado, contrariando toda a lógica, Isabela havia cruzado uma linha da qual não haveria retorno. Sua atitude naquela noite mudaria para sempre a dinâmica da fazenda e abriria a primeira fresta numa porta que mantinha segredos enterrados há décadas. A bomba havia explodido e os estilhaços ainda estavam caindo sobre todos. A madrugada chegou à fazenda São Bento do Vale, carregada de uma tensão que ninguém conseguia nomear. Os bandoleiros haviam partido antes do amanhecer, levando com eles praticamente toda a prataria da Casa Grande, alguns objetos de valor e 2 mulas carregadas de mantimentos. Mas o que deixaram para trás era muito mais perturbador do que qualquer prejuízo material. Um mistério que pairava no ar como fumaça densa. Isabela havia passado a noite inteira cuidando do barão Rodrigo. O ferimento, embora sério, não havia atingido órgãos vitais, mas a perda de sangue o mantinha fraco e febril. Ela aplicava compressas frias em sua testa, trocava os curativos e verificava constantemente se a hemorragia não havia recomeçado. Suas mãos, ainda manchadas de sangue seco, trabalhavam com uma precisão que surpreendeu até mesmo a baronesa. O mais desconcertante não era apenas o fato de uma escrava ter arriscado a vida para salvar seu senhor. Era a forma como fazia isso. Havia uma intimidade em seus cuidados que ia muito além do dever, ou mesmo da compaixão cristã. Quando checava a respiração do barão,
Sua orelha se aproximava de seu peito com familiaridade. Quando ajeitava os travesseiros, seus movimentos eram delicados, quase maternais. E quando ele murmurava palavras delirantes durante a febre, ela respondia em voz baixa, como se entendesse algo que os outros não conseguiam captar. A baronesa observava tudo isso de uma poltrona no canto do quarto, as mãos entrelaçadas sobre o colo, o rosto pálido refletindo horas de vigília e preocupação. Havia algo em seus olhos que ia além da gratidão por Isabela ter salvado seu marido. Era um reconhecimento doloroso, como se finalmente estivesse vendo confirmadas suspeitas que carregava há anos no coração. Quando o sol começou a nascer, pintando as paredes do quarto com tons dourados, a febre do barão diminuiu consideravelmente. Ele abriu os olhos pela primeira vez desde o tiro. E sua primeira visão foi o rosto de Isabela inclinado sobre ele, checando sua temperatura. Por um momento, eles se entreolharam em silêncio. E havia ali uma comunicação silenciosa que fez a baronesa desviar o olhar. O barão Rodrigo tentou falar, mas sua voz saiu apenas como um sussurro rouco. Isabela se aproximou mais, inclinando a orelha para ouvir. Ele perguntou por que ela havia feito aquilo, por que havia se arriscado por ele. A resposta dela foi tão baixa que apenas ele conseguiu ouvir. Mas qualquer que tenha sido, fez os olhos do barão se encherem de lágrimas que ele tentou esconder, virando o rosto para o lado. Foi nesse momento que João Batista entrou no quarto, trazendo a informação de que os outros feitores e capatazes estavam se reunindo no terreiro, esperando instruções sobre como proceder após o ataque. O feitor olhou para a cena com uma expressão confusa. Isabela sentada ao lado da cama do patrão, a baronesa claramente angustiada, e o próprio barão com uma expressão que ele nunca havia visto antes. A notícia de que Isabela havia salvado o barão se espalhou pela fazenda como fogo em capim seco. Nas senzalas, as reações eram as mais contraditórias possíveis. Algumas mulheres mais velhas balançavam a cabeça em desaprovação, dizendo que ela havia perdido a oportunidade perfeita de se livrar de um opressor. Outras sussurravam que sempre souberam que havia algo estranho nela, que nenhuma escrava normal arriscaria a vida por um senhor cruel. Mas eram os homens das senzalas que demonstravam a reação mais intensa. Alguns a viam como traidora, alguém que havia escolhido proteger o sistema que os oprimia quando poderia ter deixado que a natureza seguisse seu curso. Outros, especialmente os mais velhos, olhavam para ela com uma mistura de respeito e receio, como se reconhecessem nela algo que os inquietava profundamente. O mais vocal em sua crítica era Benedito, um escravo de 40 anos que trabalhava como carpinteiro na fazenda. Ele havia chegado à propriedade 10 anos antes, vindo de uma fazenda menor onde havia presenciado castigos brutais e vendas de famílias separadas. Para ele, a atitude de Isabela era não apenas incompreensível, mas uma traição a todos os que sofriam sob o jugo da escravidão. Durante a pausa do meio-dia, Benedito confrontou Isabela diretamente. Suas palavras eram carregadas de revolta e incompreensão. Por que ela havia escolhido salvar justamente o homem que representava tudo de ruim em suas vidas? Por que não havia deixado que os bandoleiros fizessem o trabalho que nenhum deles tinha coragem de fazer? A resposta de Isabela foi simples, mas carregada de uma convicção que silenciou até mesmo Benedito. Ela deu a mesma resposta que já havia dado ao chefe do bando, que não conseguia assistir ninguém morrer, e que ser escrava não a tornava assassina. Havia em sua voz uma firmeza que vinha de lugar muito profundo, como se essa crença fosse parte fundamental de quem ela era. Mas conforme os dias passavam, ficava claro que a situação na fazenda havia mudado irreversivelmente. O barão Rodrigo, ainda em recuperação, começou a observar Isabela com uma intensidade nova. Não era mais o olhar de desprezo que ela conhecia há anos. Era algo muito mais complexo, misturado com culpa, reconhecimento e algo que parecia perigosamente próximo de saudade. A baronesa também mudara. Passou a pedir especificamente que Isabela cuidasse das roupas do barão, que organizasse seus remédios, que permanecesse por perto caso ele precisasse de algo. Era como se finalmente tivesse encontrado uma justificativa para algo que desejava há muito tempo,
mas que as convenções sociais nunca haviam permitido. O padre Antônio retornou à fazenda 3 dias após o ataque, observando cuidadosamente a dinâmica entre Isabela, o barão e a baronesa. O que viu confirmou seus piores receios. A situação havia se tornado insustentável. Durante uma conversa reservada com a baronesa, ambos concordaram que o ataque havia mudado tudo. As suspeitas que ela carregava por anos e os segredos que ele guardava por décadas não podiam mais permanecer enterrados. A forma como Isabela salvara o barão tornava impossível continuar fingindo que certas verdades não existiam. Enquanto isso, na Casa Grande, uma situação ainda mais delicada se desenvolvia. O barão Rodrigo, já conseguindo ficar de pé por períodos curtos, insistia que apenas Isabela o ajudasse com suas necessidades básicas. Recusava que João Batista ou qualquer outro escravo homem se aproximasse dele durante os momentos de vulnerabilidade. Queria que apenas ela trocasse seus curativos, que apenas ela o ajudasse a se vestir, que apenas ela preparasse suas refeições. O que mais perturbava a todos era a forma como ele olhava para ela durante esses cuidados. Havia ali uma intensidade emocional que transcendia completamente a relação normal entre senhor e escravo. Quando ela ajustava seus travesseiros, ele fechava os olhos como se estivesse saboreando o momento. Quando ela aplicava pomadas em seu ferimento, suas mãos tremiam ligeiramente, não de dor física, mas de algo muito mais profundo. João Batista começou a ficar claramente incomodado com a situação. Como feitor, era sua responsabilidade manter a ordem e a hierarquia na fazenda, mas não sabia como lidar com uma dinâmica que desafiava tudo o que conhecia sobre relações entre senhores e escravos. Tentou conversar com o barão sobre a situação irregular, mas foi silenciado com um olhar que não admitia questionamentos. A tensão chegou ao ponto de ruptura quando outros fazendeiros da região começaram a visitar a fazenda São Bento do Vale, oficialmente para verificar o estado de saúde do barão Rodrigo, após o ataque dos bandoleiros. Mas, na verdade, movidos pela curiosidade sobre os rumores que circulavam. As histórias haviam se espalhado pelas fazendas vizinhas. Uma escrava havia salvado a vida de seu senhor durante um ataque de bandoleiros. E agora cuidava dele com uma dedicação que estava causando comentários. Alguns visitantes chegavam com sorrisos maliciosos, esperando encontrar um escândalo. Outros vinham com expressões desaprovadoras, prontos para criticar qualquer comportamento que considerassem impróprio. Durante uma dessas visitas, algo aconteceu que fez a situação explodir de forma inesperada. O coronel Antônio Ferreira, dono de uma fazenda vizinha e conhecido por sua postura tradicionalista rígida, fez uma observação maldosa sobre a situação irregular que havia encontrado na Casa Grande. Sugeriu que talvez fosse hora de o barão Rodrigo colocar ordem na casa e lembrar a certos escravos qual era o lugar deles. A reação do barão Rodrigo foi explosiva. Ele se levantou da poltrona onde estava recebendo as visitas, ignorando a dor no peito, e disse ao coronel Ferreira que cuidasse de seus próprios negócios antes de dar conselhos não solicitados. Sua voz subiu de tom conforme falava, e em poucos minutos estava claro que a visita havia terminado de forma muito desagradável. Mas o que mais chocou a todos foi o que aconteceu depois que os visitantes partiram. O barão Rodrigo chamou Isabela, e na frente da baronesa, João Batista e alguns outros escravos da casa, fez uma declaração que deixou todos sem palavras. Ele disse que Isabela havia salvado sua vida arriscando a própria, e que por isso merecia um tratamento diferenciado na fazenda. Anunciou que ela não trabalharia mais nos serviços pesados, que teria um quarto próprio na Casa Grande e que seria responsável apenas por cuidar de sua recuperação e de suas necessidades pessoais. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi ensurdecedor. João Batista abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formular palavras. A baronesa empalideceu ainda mais, se isso fosse possível, e Isabela olhou para o barão com uma expressão que misturava gratidão, confusão e algo que parecia perigosamente próximo de reconhecimento. Foi nesse momento que o padre Antônio chegou inesperadamente à fazenda,
trazendo consigo um embrulho de papéis amarelados e uma expressão grave que indicava que havia chegado o momento de revelar verdades que haviam sido enterradas por tempo demais. O que ele carregava naqueles documentos mudaria para sempre, não apenas a vida de Isabela e do Barão Rodrigo, mas de todos na fazenda São Bento do Vale. Porque alguns segredos, por mais profundamente enterrados que estejam, sempre encontram uma forma de voltar à superfície, especialmente quando regados com sangue e temperados com atos inesperados de compaixão. A tempestade perfeita estava se formando, e ninguém estava preparado para a força devastadora que estava prestes a se abater sobre aquela fazenda aparentemente pacífica do Vale do Paraíba. O momento da revelação chegou numa tarde sufocante de dezembro, quando o padre Antônio finalmente decidiu que os acontecimentos recentes tornavam impossível manter os segredos enterrados por mais tempo. No quarto do barão, reuniram-se as 4 pessoas cujas vidas seriam transformadas para sempre. O padre abriu lentamente o embrulho de documentos amarelados que guardava há anos. O primeiro papel era uma certidão de nascimento datada de 1828. Maria Isabela, filha de Francisco Mendonça e da escrava Benedita. O nome do pai fez a baronesa fechar os olhos com força, confirmando o que ela já sabia, mas que nunca havia sido dito em voz alta. Isabela olhou para o documento sem compreender inicialmente. O barão Rodrigo reconheceu imediatamente o nome do sogro, mas franziu a testa, confuso, sem entender por que aquilo importava ou qual a conexão com Isabela. A resposta veio da própria baronesa, que falou com a voz trêmula de quem carrega um peso há anos. Francisco Mendonça era seu pai. Isabela era sua irmã. O silêncio que tomou conta do quarto foi devastador. O barão Rodrigo levantou-se bruscamente da cama, ignorando a dor no peito, tentando processar o que acabara de ouvir. Sua própria esposa tinha uma irmã escrava vivendo na mesma casa há décadas? Como isso era possível? O segundo documento esclareceu tudo. Era uma carta do coronel Francisco Mendonça, escrita antes de sua morte, confessando que durante uma viagem de negócios havia se envolvido com uma escrava de uma fazenda vizinha e gerado uma filha. Por vergonha social, comprara a criança ainda bebê e a mandara para longe, fingindo para todos que a escrava havia perdido o bebê no parto. Anos depois, quando a filha bastarda já havia crescido, o coronel descobriu por acaso que ela estava justamente na fazenda que seria herdada pelo futuro genro. Era uma ironia cruel do destino que colocara as 2 irmãs sob o mesmo teto, uma como senhora e outra como escrava. A baronesa explicou então sua própria descoberta. 10 anos antes, vasculhando os papéis do pai após sua morte, encontrara aqueles documentos escondidos num cofre secreto. A princípio, não acreditara, mas aos poucos as semelhanças se tornaram inegáveis. Os gestos, o jeito de inclinar a cabeça quando pensativa, até mesmo certas expressões faciais eram idênticas às dela própria. Isabela recuou instintivamente, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua mente lutava para aceitar que havia passado a vida inteira servindo a própria irmã, sendo tratada como propriedade por quem compartilhava seu sangue. A ironia era tão cruel que chegava a ser absurda. O barão Rodrigo explodiu em indignação, dirigindo sua revolta para a esposa. Como ela havia mantido esse segredo durante uma década inteira? Como assistira em silêncio enquanto ele tratava uma cunhada como escrava? As implicações eram devastadoras para alguém que se considerava um homem de princípios. A baronesa tentou explicar suas razões com voz cada vez mais desesperada. Primeira razão: o testamento do pai era explícito. Se a filha bastarda fosse reconhecida publicamente, toda a herança da família seria automaticamente doada à igreja. Reconhecer Isabela significaria a ruína financeira completa de todos. Segunda razão: ela tentara várias vezes convencer o marido a libertar Isabela discretamente e mandá-la para longe com uma quantia em dinheiro, mas ele sempre recusava categoricamente. Para o barão, uma escrava com aquelas habilidades e inteligência era valiosa demais para ser libertada. Terceira razão, e a mais dolorosa de confessar: ela tinha medo. Medo de que Isabela, descobrindo a verdade, se voltasse contra a família em busca de vingança. Medo de perder sua posição social.
Medo de enfrentar as consequências de décadas de silêncio cúmplice. Isabela finalmente encontrou sua voz, e suas palavras cortaram o ar como lâminas afiadas. Perguntou quantas vezes sua irmã havia assistido ela ser humilhada sem dizer uma palavra sequer. Quantos castigos havia presenciado em silêncio absoluto. Quantas noites havia dormido tranquila na casa grande, sabendo que a irmã definhava na senzala úmida e fria. A resposta da baronesa saiu quebrada por soluços incontroláveis. Confessou que tentara ajudar discretamente ao longo dos anos, intervindo nos castigos mais severos, garantindo que Isabela recebesse comida um pouco melhor sempre que possível, providenciando remédios quando ela adoecia. Pequenos gestos que aliviavam sua culpa crescente, mas que não mudavam a realidade fundamental da escravidão. O padre Antônio interveio, explicando sua própria participação naquele segredo terrível. O coronel Mendonça lhe confiara os documentos anos antes com instruções muito específicas. Cuidar discretamente da filha bastarda sem revelar sua identidade, mas só contar a verdade se circunstâncias extremas tornassem isso absolutamente necessário. A forma heróica como Isabela salvara o barão havia criado justamente essa circunstância excepcional. O confronto emocional que se seguiu foi devastador para todos os presentes. Isabela enfrentou não apenas a irmã que a abandonara por conveniência, mas toda uma sociedade que permitia tais atrocidades em nome de aparências sociais. A baronesa se viu diante do espelho cruel de sua própria covardia, enquanto o barão Rodrigo compreendia finalmente a magnitude das injustiças que havia perpetrado sem sequer suspeitar. Quando finalmente saíram daquele quarto abafado, 4 pessoas haviam entrado buscando respostas, mas apenas fragmentos despedaçados de seres humanos conseguiram sair. A verdade, uma vez revelada sem possibilidade de retorno, havia reescrito completamente suas identidades e questionado tudo o que pensavam saber sobre família, sangue, moralidade e justiça. A bomba da revelação havia explodido com força devastadora, e os escombros emocionais ainda estavam caindo sobre todos eles. Os dias que se seguiram à revelação transformaram a Fazenda São Bento do Vale numa verdadeira panela de pressão emocional. A verdade sobre Isabela se espalhou pela propriedade com a rapidez de um raio, alterando irreversivelmente as relações entre todos que ali viviam. O barão Rodrigo foi o primeiro a sentir o peso devastador das consequências. Como um homem que se considerava justo poderia ter tratado uma cunhada como escrava durante anos? Durante 3 dias consecutivos, ele se recusou a sair do quarto. Quando finalmente emergiu, era um homem completamente diferente. A postura altiva havia dado lugar a uma curvatura nos ombros. Os olhos agora carregavam um peso que parecia envelhecê-lo 10 anos. Sua primeira decisão chocou a todos. Convocou os feitores e anunciou que Isabela não trabalharia mais como escrava. Teria um quarto melhor na casa grande, roupas adequadas e seria tratada com respeito devido a uma pessoa livre. Mas a liberdade de Isabela criou problemas inesperados. Os outros escravos reagiram com inveja e ressentimento. Por que apenas ela havia sido libertada? João Batista, o feitor, não sabia como tratar alguém que ontem recebia suas ordens e hoje deveria ser respeitada como família dos patrões. Isabela enfrentava seu próprio inferno particular. A liberdade chegara de forma que a deixava mais perdida que feliz. Os primeiros dias em seu novo quarto foram torturantes. O colchão macio a impedia de dormir. As roupas finas pareciam fantasia inadequada. Até a comida da casa grande tinha sabor estranho, temperado pela amargura de saber que aquilo sempre poderia ter sido seu. A baronesa tentava desesperadamente reconstruir uma relação que havia sido destruída antes mesmo de existir. Oferecia presentes, compartilhava memórias do pai, mas cada gesto esbarrava na muralha de ressentimento que 35 anos de abandono haviam construído. As refeições eram especialmente dolorosas. A baronesa insistia que Isabela se sentasse à mesa da família, mas a ex-escrava não conseguia se sentir à vontade numa posição que lhe parecia artificial. Como aceitar convívio íntimo com quem havia assistido décadas de humilhação em silêncio? O padre Antônio se tornou mediador nessa situação sem precedentes.
Visitava diariamente, conversando com cada envolvido. Foi durante uma dessas conversas que Isabela confessou não saber se conseguiria perdoar a irmã pelos anos de silêncio cúmplice. Disse que a liberdade não apagava o fato de continuar sendo uma mulher negra numa sociedade que a via como inferior. Mas com o passar do tempo, Isabela foi pensando melhor e tomou uma decisão. Ela anunciou que aceitaria a liberdade sob uma condição: usaria sua nova influência para melhorar as condições dos escravos da fazenda. O barão, lutando com a culpa, aceitou imediatamente. As senzalas foram reformadas com cubículos maiores. A comida melhorou significativamente. Os castigos físicos severos foram abolidos. Isabela começou a ensinar alguns escravos jovens a ler e escrever. Organizou um fundo de ajuda mútua. A transformação mais impressionante aconteceu no próprio Barão Rodrigo. O homem conhecido pela dureza começou a demonstrar humanidade inesperada. Passou a conhecer os escravos pelo nome, perguntar sobre suas famílias, mostrar interesse genuíno por suas vidas. Essa mudança não passou despercebida pelos fazendeiros vizinhos, que criticaram abertamente o que consideravam amolecimento perigoso. As críticas externas, ironicamente, aproximaram os moradores da fazenda. Isabela percebeu que as mudanças criavam um ambiente mais humano que beneficiava toda a comunidade. O relacionamento com a baronesa evoluiu lentamente, passando de hostilidade para convivência respeitosa, embora distante. Nunca seria a relação fraternal que poderia ter existido, mas havia reconhecimento mútuo de humanidade que transcendia os erros do passado. 6 meses após a revelação, a Fazenda São Bento do Vale havia se tornado única na região. Não era utopia. A escravidão continuava existindo. Mas era um lugar onde a dignidade humana era respeitada dentro dos limites possíveis. Onde pequenos gestos amenizavam o peso de um sistema brutal. Isabela nunca esqueceu suas origens ou perdoou completamente os anos perdidos. Mas encontrou forma de transformar sua dor em força. Sua revolta em ação construtiva. A história da escrava mais odiada que salvou a vida do barão havia se tornado a história de uma mulher que descobriu ser possível construir pontes sobre abismos aparentemente intransponíveis, provando que a redenção surge dos lugares mais inesperados da experiência humana. E assim termina uma das histórias mais tocantes que já contei aqui no canal. Isabela, a escrava mais odiada da Fazenda São Bento do Vale, descobriu ser irmã da própria baronesa que serviu durante décadas. Uma revelação que mudou não apenas suas vidas, mas toda a dinâmica de uma fazenda no coração do Brasil colonial. O que mais me impressiona nesta história é como ela espelha tantas contradições que ainda carregamos como sociedade. Quantas vezes julgamos pessoas sem conhecer suas verdadeiras origens? Quantas vezes o preconceito nos impede de enxergar a humanidade que existe em cada ser humano, independente da cor da pele ou posição social? Isabela nos ensina que a coragem de fazer o certo independe das circunstâncias. Ela salvou a vida do barão não porque ele merecia, mas porque preservar uma vida era mais importante que alimentar o ódio. E foi justamente esse gesto de humanidade que abriu as portas para uma verdade que havia sido enterrada por décadas. A transformação do Barão Rodrigo também nos mostra algo poderoso. Nunca é tarde demais para reconhecer nossos erros e tentar repará-los. Ele não conseguiu devolver os anos roubados de Isabela, mas usou o tempo que lhe restava para criar um ambiente mais justo e humano na fazenda. Se esta história de resistência, revelação e redenção tocou você como tocou a mim, então você entende que conhecer nosso passado colonial nos ajuda a compreender melhor quem somos hoje. É através dessas narrativas sobre o período da escravidão que conseguimos refletir sobre nossa formação como povo e sobre os desafios que ainda enfrentamos. Quero saber sua opinião nos comentários. Qual parte desta história mais mexeu com você? Foi a coragem de Isabela em salvar quem deveria odiar? A revelação devastadora sobre as irmãs separadas pelo sistema? Ou a transformação do barão após descobrir a verdade? E me conta também de que estado e cidade você está assistindo. Adoro saber como essas histórias sobre nosso Brasil colonial chegam em cada canto do país.
Cada comentário me ajuda a entender melhor como podemos continuar explorando esse período tão fundamental para a nossa identidade. Se você chegou até aqui, significa que estas narrativas sobre escravidão e relações sociais coloniais realmente fazem sentido para você. O like ajuda outras pessoas a descobrirem essas histórias que nos ajudam a entender nossa própria trajetória como nação. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum episódio sobre nosso passado colonial. Porque conhecer nossa história, mesmo as partes mais difíceis, é o primeiro passo para construir um futuro mais consciente e justo para todos nós. Gratidão por ter assistido até aqui e até a próxima história que o tempo tentou calar.